A paz do Senhor, que Deus abençoe e encontre sua casa e a sua família debaixo da proteção dele. Hoje na nossa escola bíblica dominical, nós vamos estar falando um pouquinho sobre a construção do templo. Enfrentou oposição. Tudo aquilo que nós vamos fazer para Deus, por mais que nós nos esforcemos, nós ainda vamos encontrar oposição. E não vai ser diferente hoje, você vai ver nessa lição. O texto áureo diz assim: assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Neemias 4:6. Quando o coração do povo se inclina a trabalhar, a fazer a obra de Deus, sempre nós vamos obter um maior êxito. E não foi diferente com Neemias na reconstrução das muralhas ali de Jerusalém. A verdade prática: se confiarmos verdadeiramente em Deus, venceremos todas as resistências do maligno. Se confiarmos totalmente em Deus. Aqui na nossa leitura bíblica em classe, encontra-se no livro de Esdras, no capítulo 4, versículo 7, o 9, o 11, do 11 ao 13, depois o 15, 16 e 21 a 24. Nessa leitura aqui, que eu sempre peço para vocês fazerem, nós vamos encontrar o teor, o conteúdo de uma carta que foi escrita, para parar a obra do Senhor. E no decorrer da lição, nós vamos estar falando sobre essa carta. Os objetivos específicos: mostrar como se deu o lançamento dos alicerces do templo, saber que os samaritanos se opuseram à construção do templo, explicar a falta de resistência dos judeus, discorrer a respeito da reação do samaritano quando os judeus cessaram a obra. Então, quando nós concluirmos essa lição, você vai estar apto para falar, para responder esses questionamentos que são colocados nos objetivos específicos. A nossa lição, ela se inicia com a introdução que diz assim: o altar havia sido restaurado, a festa dos tabernáculos celebrado, e o holocausto contínuo estava sendo oferecido a cada dia, conforme o rito mosaico. A vida espiritual dos judeus que haviam retornado do cativeiro seguia o que estava prescrito na lei de Moisés. Somente esperavam o momento de iniciar a reedificação do templo. Então os judeus, eles já tinham voltado, do exílio, como nós falamos, liberado pelo rei Ciro, e eles tinham voltado com a incumbência de reconstruir o templo. E chegando ali, a primeira coisa que eles fazem é reconstruir o altar, onde eles iam fazer as oferendas, fazer os sacrifícios a Deus. E a palavra do Senhor nos diz que tudo já estava sendo feito de acordo com o rito mosaico, de acordo com aquilo que havia sido instituído por Moisés. Mas ainda estavam esperando o momento em que eles iniciariam a reconstrução do templo. Que essa reconstrução, ela havia sido ordenada por Deus e por Ciro, para que fosse reconstruído. Os alicerces do templo são lançados. Depois que os materiais para a construção do templo chegaram, segundo a concessão feita pelo rei Ciro da Pérsia, Zorobabel e os que haviam voltado do cativeiro lançaram os alicerces do templo. Todos apresentavam muita animação para o trabalho.
Eles fizeram, depois que eles reedificaram um altar, eles reconstruíram um altar, eles começaram a fazer os preparativos para a reconstrução do templo. Lançaram os alicerces, né, para a reconstrução do templo. O lançamento dos alicerces foi celebrado com uma solenidade. Sempre que nós vamos fazer um novo templo, uma igreja, a gente sempre lança algo que nós chamamos de pedra fundamental, que ali geralmente se coloca uma Bíblia, e aí nós consideramos uma solenidade e um terreno, aquele terreno ali, ele foi consagrado para essa função, para Deus. E isso foi feito ali, lançado as bases dos alicerces, né? E celebrado com uma solenidade. Como que foi essa solenidade, igreja? Os sacerdotes paramentados e com trombetas e os levitas, filhos de Asaf, com saltério para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. Davi, ele havia feito uma organização para que os levitas, eles em celebrações, eles estavam de um modo todo especial, paramentado, ou seja, com vestes especiais, né, com instrumentos musicais, para louvar e adorar o nome do Senhor. Então, nessa pedra fundamental, quando foi feito o lançamento ali da pedra fundamental do templo, foi feita a maior alegria do mundo. Juntou-se os levitas e aquele povo que chegava do exílio com saudade das coisas de Deus, chegaram na maior animação, na maior empolgação. E já fizeram logo os alicerces, né? Lançaram a base dos alicerces e com grande júbilo, a nossa revista diz assim, e com vozes com tão grandes júbilos, as suas vozes eram ouvidas de longe, a festa era ouvida de longe, os louvores, a adoração era ouvido de longe. Por quê? Porque o povo estava adorando ao Senhor, ali agradecendo a Deus pela oportunidade de voltar à terra prometida, pela oportunidade de estar fazendo para Deus de novo uma casa de oração. E é esse o intuito que nós temos, igreja, de louvar, de adorar o nome do Senhor e de construir para Ele o melhor que nós pudermos. Talvez não uma casa, um templo, mas construir para Deus um templo que somos nós, uma vida espiritual que louve o nome do Senhor. A reedificação do templo. A reedificação do templo, ela veio através de uma ordem do rei Ciro da Pérsia. O rei Ciro, ele foi comissionado por Deus. Deus colocou no coração dele para que ele liberasse os judeus e que ajudasse na reconstrução desse templo. Para ele foi um privilégio. Ele colocou tudo à disposição, liberou os judeus para que voltasse, quem quisesse voltar, que voltasse, e deu a eles condição de, além do rio, eles poderiam estar tirando tudo o que eles necessitassem para a reconstrução do templo. Ou seja, eles com certeza poderiam ter os impostos, poderia ter ali os materiais, né, para a reconstrução do templo. Materiais esses que iam ser retirados do mesmo lugar que Salomão havia retirado para a construção do primeiro templo, né? E
Essa volta, esse retorno, promoveu um avivamento muito grande no meio do povo. Nós temos que nos lembrar que no Brasil, né, em 1911, o despertamento pentecostal trouxe um grande avivamento, uma grande renovação doutrinária da Igreja de Deus, que pode ser simbolizada pelo templo de Deus. Essa grande renovação veio através de quê? Através do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo quer salientar que Jesus em pessoa quer edificar a sua igreja, e ele o faz conforme a palavra de Deus. Jesus Cristo diz, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não hão de prevalecer contra ela. Então, quem edifica a igreja é Jesus Cristo. A igreja, ela não é um organismo social, ela faz parte, nós fazemos parte de uma sociedade, de um organismo, de um grupo social na igreja. Nós fazemos parte de um grupo social, sim, mas ele não é um grupo social como muitos outros que nós vemos. Não, ele é um grupo social que se reúne com um propósito diferenciado. E esse propósito diferenciado é o propósito de adoração a Deus. É o propósito de edificação da igreja, edificação dos fiéis e edificação de cada um de nós como servos de Deus. O Espírito Santo quer gerar um sentimento de reverência pela igreja do Senhor, que é a morada de Deus. Olha, o Espírito Santo, ele quer gerar um espírito de reverência. A igreja não é um lugar que nós entramos de qualquer maneira. A igreja, nós sabemos, somos nós. Mas a igreja como um templo, a palavra do Senhor, ela nos diz, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Hoje nós não temos que guardar só o nosso pé, nós temos que guardar tudo, o nosso corpo, nós temos que guardar a nossa mente, nós temos que guardar o nosso, tudo em nós tem que chegar ali numa atitude de reverência. Muitas das vezes eu entro na igreja e saio e não recebo nada, porque eu entro como se fosse um lugar qualquer, e a casa do Senhor não é. A casa do Senhor é um lugar de reverência, não é um lugar que nós chegamos para bater papo, para colocar em dia, atualizar as nossas conversas. Não, a casa do Senhor é um lugar de adoração. É um lugar que eu entro para falar com Deus, para adorar ao Senhor e para ouvir Deus falar comigo. O Espírito Santo quer adestrar a igreja porque ela é o instrumento da ação de Deus aqui na terra. O Espírito Santo quer adestrar, quer ensinar a igreja, né? Por quê? Porque ela é a ação de Deus aqui na terra. As pessoas conhecem a Deus através da igreja. As pessoas conhecem a Deus através de mim como igreja individual e conhecem a Deus como através da igreja como coletivo. As pessoas observam, as pessoas que não são crentes, elas observam o proceder do servo de Deus, né, como a rainha de Sabá, quando ela vai ali visitar Salomão, a palavra do Senhor nos diz que ela fica encantada com o subir
do povo para a casa de Deus, ela fica encantada. Então, isso quer dizer o quê? O ímpio está olhando para a nossa caminhada. E o Espírito Santo quer nos ensinar que nós somos um povo diferente, que o nosso caminhar para a casa de Deus tem que chamar a atenção. Por quê? Porque é Ele que nos orienta e é Ele que nos ensina. Deus dá trabalho para cada servo seu na obra de evangelização do mundo. Talvez você não possa evangelizar, sair na rua mais, entregar um folheto, mas você ainda pode evangelizar. Você evangeliza com a sua vida, você evangeliza com o seu procedimento, você evangeliza ainda sem palavras. Essa é uma coisa das mais lindas. Por quê? Porque nós evangelizarmos sem palavra quer dizer que a pessoa vê Cristo na sua vida. E a palavra do Senhor nos diz que já não sou eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Os samaritanos opõem-se à construção do templo. Entre os moradores da terra estavam os samaritanos. Quem eram os samaritanos, igreja? Os samaritanos eram uma mistura de pessoas que foram deixadas ali na terra quando o rei da Assíria tinha invadido Israel e levado Israel cativo. Então ele trouxe outras pessoas para morar ali na terra. E aquelas pessoas vieram trazendo a cultura, os seus deuses. E chegando ali, ficaram os judeus, os pobres, ficaram ainda na terra. E eles foram aprendendo do Deus de Israel. Então eles conheciam o Deus de Israel, mas eles continuavam na prática da idolatria, dos deuses deles. Então se fez aquela mistura. E Samaria, a cidade de Samaria, era a capital do reino de Jeroboão, que foi um reino que foi o primeiro rei a colocar a divisão das tribos, a colocar ali as capitais, né? 3 lugares de adoração, e um desses lugares de adoração era Samaria. Para quê, igreja? Porque ele queria dividir o povo e não deixar que o povo se lembrasse do Deus de Israel. Por isso ele colocou bezerros em Dan, Betel e Samaria, para que o povo fosse adorar ali. Então aquele povo ali da terra conhecia Deus, mas conhecia de ouvir falar. E esse samaritano, eles, quando chegam ali para a reconstrução do templo, eles querem participar da reconstrução. Se oferece imediatamente para ajudar na reconstrução do templo, porque eles também faziam parte do povo judeu. Só que imediatamente é negado a eles, né? Porque aquilo ali era uma obra santa. A obra era tão santa que quem fiscalizava tudo que era feito ali, os materiais, tudo era fiscalizado, era pelos levitas, era fiscalizado por aqueles que Deus havia deixado como responsável para estar cuidando das coisas do templo. Então eles saem para arrumar pedreiro, quem vai arrumar o material é eles, e o samaritano vê nisso uma oportunidade de vamos fazer amizade ali, né? E nós vamos ajudar na construção e tal. E quando é negado a eles essa oportunidade de ajudar no templo, na reconstrução do templo, é aí que nós vamos encontrar a
na nossa leitura inicial em classe, nós vamos encontrar uma carta que eles se reúnem e escrevem ao rei da Pérsia, né, para que o rei pudesse estar tomando conhecimento que ali tinha um povo que era um povo rebelde e que esse povo estava reconstruindo uma cidade. E que depois que esse povo reconstruísse, aqui no versículo 13 diz assim: agora saiba o rei que, se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os tributos e as rendas. Assim se danificará a fazenda dos reis. Ou seja, eles escrevem uma carta dizendo que o povo judeu era um povo rebelde e que se aquela cidade fosse reedificada, suas muralhas fossem reedificadas, o templo fosse reedificado, porque Neemias também vai enfrentar a mesma oposição que Zorobabel enfrenta na reconstrução do templo. E eles, quando eles enviam essa carta, eles enviam para outros povos, né? Eles dizem que eles enviam para os Dinaíta, Afarcacitas, Terpeitas, Afacitas, Arquivitas, Babilônios, Susanquitas, Deavitas, Elamitas. Eles enviam a carta de difamação para vários povos. Aí nós vamos encontrar aqui no final, no versículo de número 23, que diz assim: então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes leu perante Reum, ele, Sinzai, o escrivão e seus companheiros, apressadamente foram eles a Jerusalém dos judeus e impediram a força de braço e com violência. Então cessou a obra da casa de Deus que estava em Jerusalém, e cessou até o ano segundo do reinado de Dario, o rei da Pérsia. Quando eles enviam aquela carta e o rei, sem procurar saber direito, sem investigar, já manda logo parar a obra da reconstrução. E chegando ali com violência, ele manda parar e tira tudo. Então, os judeus que estavam tão empolgados, de repente eles desanimam e param. Aí pensa você, meu irmão, que você está fazendo algo para Deus com a maior alegria no coração. Você está fazendo algo para Deus que Ele te mandou fazer e que você tem todo o respaldo para fazer, mas vem alguém e tenta impedir. Os judeus poderiam ter recorrido a Ciro. Os judeus poderiam ter recorrido porque a autoridade maior havia autorizado eles a reconstrução. Eles poderiam ter recorrido a Deus, mas eles não fizeram nada disso. Simplesmente eles desanimaram. É isso que muitas vezes acontece com a gente. A gente está fazendo algo para Deus na maior alegria, no maior ânimo, e de repente levanta-se uma oposição e nós desanimamos. Nós achamos que nós devemos parar, que não vai dar. Mas se nós temos o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, a obra é dele, tudo pertence a ele. E eu tenho certeza que se os judeus tivessem recorrido a ele, a obra não teria que ter parado. Em torno de 15 a 18 anos essa obra ficou parada. Como se explica a falta de resistência dos judeus? Como nós explicamos os judeus não terem resistido mais com toda essa oposição, como Neemias resistiu? Por que eles não resistiram? Nós vamos encontrar na palavra do Senhor
várias vezes em que uma situação estava perdida, não tinha mais o que se fazer. E Deus intervém e muda a história. Nós vamos ver nos dias de Ezequias, né, de Judá, em que o rei, né, da Assíria cercou Judá, falou tanto desaforo para o povo, para Ezequias, escreveu tanta coisa, gritou ali na frente, né, ainda diz perto do açude, do aqueduto, ficou ali proferindo um monte de coisa, dizendo que o Deus de Israel, será que eles pensavam que o Deus de Israel poderia fazer alguma coisa por eles? E a palavra do Senhor nos diz que Deus, depois que o rei se prostrou e foi orar, e pôs o povo para buscar ao Senhor, numa noite só um anjo destruiu um exército de 185 mil homens, sem Israel ter que levantar um dedo. A palavra do Senhor nos diz aqui ainda o exemplo de Josafá, que foi ameaçado pelos amonitas e pelos moabitas, e os habitantes de Judá foram convocados para estar orando ao Senhor, jejuando todo mundo junto com o rei, e que Deus traria o livramento. E Josafá faz exatamente o que Deus mandou. E a palavra do Senhor nos diz que quando Josafá está ali, Deus envia para ele um profeta e diz para ele: olha, nesta peleja não tereis que pelejar. Nesta peleja não tereis que pelejar. Por quê? Porque o Senhor vai guerrear por vocês. Então, a palavra do Senhor, ela está repleta de exemplos para nós de que Deus age no impossível. E o que aconteceu? O povo cruzou os braços. A palavra do Senhor diz que eles se voltaram para outras coisas, desanimaram. É mais ou menos aquele líder que começa empolgado a realizar uma obra e não sai do jeito que ele queria, então ele começa a desanimar. Mas Deus, em todo tempo, Ele está atento para levantar aqueles que vão estar ajudando. A palavra do Senhor nos fala que Deus levantou, nessa época, 2 profetas. Um é Ageu e o outro é Zacarias. E aqui em Ageu, no capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 8, o Senhor diz assim: acaso é tempo de vós habitardes em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Acaso é tempo de vocês estar arrumando as casas de vocês, apainelando, arrumando, fazendo casa bonita para vocês, enquanto a minha casa está em ruína? Eu sempre digo para a igreja: você quer ter uma casa boa, você quer ter uma casa arrumada? Então abra teu coração e a tua mão para você ofertar na casa do Senhor, para as campanhas que nós fazemos, para que Deus possa estar abençoando, porque quando nós cuidamos da casa do Senhor, Ele cuida da nossa. Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado, tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-se, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Por que, igreja? Porque o povo estava vivendo numa situação de dificuldade. A lavoura não dava aquilo que eles esperavam, aquilo que eles planejavam não dava certo. E o Senhor responde o porquê através do profeta Ageu. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte,
Trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Ou seja, a casa do Senhor, a casa de todo mundo estava bonita e arrumada, mas o templo continuava em ruínas. E é isso que Deus está cobrando do povo. Ele diz para o povo, olha, vocês estão morando em casas apaineladas, casas boas, mas a minha casa está em ruína. E enquanto isso, vocês não estão percebendo que eu não estou abençoando vocês. Não estou abençoando por quê? Porque a bênção de vocês vai vir no momento em que vocês abrirem o coração e colocarem em prontidão para estar fazendo a minha obra, para estar trabalhando na minha seara. E a palavra do Senhor na nossa revista diz assim: o motivo da falta de resistência dos judeus era de ordem espiritual. Zorobabel, ele era o chefe político do povo judeu. Até então tinha confiado em sua própria força. Quando as suas próprias forças se esgotaram, não teve mais condição de resistir, sentindo-se inteiramente desarmado diante do inimigo. Igreja, muitas das vezes nós confiamos na nossa própria força. Nós confiamos que nós conseguimos. E quando nós não conseguimos, nós nos sentimos decepcionados. Por quê, igreja? Porque às vezes a gente confia que nós sabemos fazer as coisas, que nós damos conta de fazer. Mas a palavra do Senhor diz que maldito o homem que confia no próprio homem, que confia no seu braço forte. Eu não posso confiar em mim mesma para fazer, porque a obra de Deus, ela não é uma obra material, ela tem a sua parte de ação, de matéria, de administração. Mas a obra do Senhor, ela é especificamente uma obra espiritual. Até para você fazer um concerto na igreja, passa a ser uma obra espiritual. Quando nós vamos fazer qualquer reforma na igreja, a gente passa 1 mês, 2 meses, às vezes 3 meses falando nisso, para que a gente possa estar orando e estar idealizando o que nós vamos fazer. Porque tudo tem que ser de acordo com a vontade do Senhor. Aquilo que você vai colocar, até um tijolo, aquilo ali, tudo pertence ao Senhor. Tudo que a gente leva para a igreja, tudo que nós ganhamos, tudo que nós compramos, nós, assim que chega na igreja, nós oramos e apresentamos a Deus, porque é dele. E o que aconteceu com Zorobabel? Zorobabel, com certeza, como um chefe político, ele confiou na influência dele. Ele confiou que ele conseguiria fazer. Às vezes nós podemos até administrar bem, mas a obra do Senhor, ela é administrada por Deus. Nós somos meros instrumentos. A palavra do Senhor lá em João, Evangelho, diz que nada nos é dado se do céu não for enviado. Então, aquilo que você faz tem que ser enviado do céu para você poder estar fazendo. Outro dos motivos que fez com que o povo desanimasse é de ordem espiritual. O líder espiritual ali era Josué. E a palavra do Senhor nos diz aqui em Zacarias que Josué não estava com uma vida muito certa diante de Deus, não. Tanto que o inimigo, aqui no capítulo 3 de Zacarias, o inimigo vai acusar Josué diante do Senhor. Olha, Deus, ele tem um comprometimento muito grande com o líder. Ele tem um compromisso extremo com todos os líderes que ele escolhe. Se nós estivermos na dispensação do Senhor, ele tem um compromisso
comigo e com você. A palavra do Senhor nos diz assim, no versículo 3, ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse ao que estava diante dele, tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse, eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. E disse eu, ponham-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo e o vestiram com trajes próprios. E o anjo do Senhor estava ali. Igreja, esse anjo do Senhor aqui está com letra maiúscula. Teofania de Jesus Cristo. É Jesus Cristo presente. Não tem nada. Não existe pecado, não existe barreira que Deus não possa nos perdoar se nós nos colocarmos diante dele numa atitude de coração quebrantado e de verdadeiro arrependimento. Quando o inimigo acusa Josué, na verdade, ele queria parar de vez a obra. Mas o Senhor mudou a história e mudou a situação. Mudou Josué. Naquele instante ali, ele muda Josué. Eu acho lindo essa passagem, porque eu vejo o imenso amor de Deus para com aqueles que ele escolhe para fazer a obra dele, com aqueles que ele escolhe para trabalhar para ele. Não que nenhum de nós sejamos perfeitos, mas que todos nós temos um chamado de Deus para ser líder. Você pode passar por situação de dificuldade, mas o Senhor não te abandona de jeito nenhum. Nunca Ele te abandona. Você é menina dos olhos do Senhor. Você que é líder, às vezes pode passar por um momento de desânimo, mas o Senhor tem um compromisso com você. Se você não se afastar do Senhor, o Senhor não se afasta de você. A reação do samaritano quando os judeus cessaram a obra. A tristeza do judeu. O povo em geral tinha, no início da construção, alegrado muito. Agora eles estavam tristes. Onde estava Deus que tinha deixado parar aquela obra, Enquanto isso, os samaritanos estavam se alegrando ali, Os inimigos dos judeus regozijavam-se grandemente. Certamente os conselheiros foram parabenizados pela sábia e competente ação. Porém, o gozo de ímpios é de pouca duração. O gozo daqueles que estão escarnecendo de você é de pouco tempo, meu amado. Não se preocupe, não. Às vezes tem alguém que está dizendo, tu não és servo de Deus, porque é que você está passando por essa luta? Ah, mas tu és servo de Deus, você não pode nem falar que você está passando por uma situação como essa. Não, meu amado. Não existe servo de Deus que não passe por uma situação difícil. Jeremias foi no fundo do poço. Foi no fundo do poço que ele foi parar. Mas o Senhor tirou ele de lá. Então não tem situação que você está passando que Deus não esteja atento, não. E que você não possa passar. Que o Senhor está com você. Ele está cuidando de você. E os samaritanos estavam ali zombando do povo de Deus, porque a obra tinha parado e eles acharam que, não, agora nós conseguimos, nós vencemos, olha que ideia genial que a gente teve. O inimigo sempre vai pensar isso, que ele teve uma ideia genial para poder parar você. Mas muito maior é Deus. Os inimigos pensaram que eles tinham destruído Sansão. Sansão era motivo de chacota. Ali reuniram
num templo enorme, era como se fosse hoje conhecido para nós um estádio enorme. E botaram Sansão ali no meio para servir de palhaçada. Olha aqui, olha o grande dos israelitas ali, ó, que nós destruímos. Mas foi tão pouco tempo. De repente, aquele homem todo amarrado ali, cego, de repente ele diz: Senhor, só mais uma vez. E Deus muda a história. E a palavra do Senhor diz que no dia da morte dele, foi muito mais os que ele matou do que o que ele destruiu em vida. Ninguém vai ficar zombando de você enquanto Deus está olhando. Ninguém vai ficar. Deus, você pode até pensar, Deus esqueceu. Os sacerdotes ficaram muito felizes porque haviam, na verdade, convencido Judas Iscariotes a vender Jesus. E eles acharam que tinha vencido, estavam ali comemorando. Mas foi muito pior a derrota deles. Judas se suicida e Jesus Cristo, ao terceiro dia, ressuscita, glorioso, de eternidade a eternidade, Ele é Deus. Então, o Senhor tá vendo muitas das vezes. Agora você pode até estar passando por um momento de zombaria, por um momento que as pessoas estão zombando de você, mas eu quero te falar uma coisa, viu? Não se preocupe, que Deus está vendo tudo isso. E não vai ser por muito tempo que alguém vai zombar de você não, viu? Não vai ser muito tempo que alguém vai dizer, afinal de contas, você não é crente? Por que você está passando por essa situação? O teu Deus está atento a tudo que você está passando. O desânimo dos judeus. Os judeus que tinham voltado do cativeiro para construir o templo sentiram-se humilhados e tristes, mas passado algum tempo acomodaram-se com a situação e não lutaram pela continuação da construção do templo. Deixaram-se dominar pelo desânimo. O desânimo é uma das armas mais eficazes usada pelo adversário para parar a obra de Deus. O desânimo tem sido uma das armas que o adversário tem usado para tentar parar a obra de Deus. Na enfermidade você ora e Deus te cura. Você vai para a casa do Senhor, Deus te cura. Na luta, no desemprego, você ora e Deus abre a porta. Na situação familiar, você ora e Deus muda o curso da história. Em tudo Deus muda a situação. Mas quando o desânimo chega, é muito difícil. Porque aí você perde as forças para ir para a casa do Senhor, você perde as forças para orar, você perde as forças para buscar, para pedir para o Senhor. E essa arma tem sido a arma mais eficaz, mas não aceite ela na tua vida, não. Não aceite o desânimo na tua vida, não. Lute, labute. Muitas das vezes é o desânimo. Às vezes você está passando por uma crise. Como a gente nesses dias, muitas pessoas estão passando. Você está passando por uma crise psicológica. Não é desânimo espiritual. Você está passando por um problema psicológico. Procure a ajuda de Deus e procure ajuda. Os judeus que voltaram se acomodaram no desânimo. Ah, não vai dar certo mais e nós vamos deixar isso para lá. Tá dando muito problema. Que dia vai ser que você fazer a obra de Deus não vai te trazer problema, não vai te trazer muitas das vezes desgosto? Traz alegria?
mas traz também, muitas das vezes, lágrima. A palavra do Senhor diz que aquele que sai levando a preciosa semente, chorando e gemendo, não é de qualquer jeito que você leva a semente, não. Voltará depois trazendo os molhos, mas primeiro você passa pela decepção, pela tristeza, para depois você voltar com os molhos. Mas em tudo isso Deus está olhando e está cuidando de você. E eu creio que o Senhor vai te ajudar, vai falar contigo através dessa palavra, vai trazer um novo ânimo para a sua vida. Essa revista que nós estamos agora, Os Princípios Divinos em Tempos de Crise, ela veio num tempo tão lindo que Deus trouxe para nós uma palavra que reconforta teu coração, que além de trazer para você instrução, ela reconforta teu coração. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe e te ajude a vencer, seja qual for a barreira que você está passando. Amém? Temos à noite um culto abençoado, 17 horas e 19 horas, estamos ali numa reunião de adoração a Deus e nós contamos e esperamos por você. Amém? Que Deus te abençoe.